Em oração. Senhor, ensina-nos a respeitar a força do direito alheio na estrada do nosso dever. Ante as vicissitudes do caminho, recorda-nos que no supremo sacrifício da cruz, entre o escárnio da multidão e o desprezo da lei, erigiste um monumento à justiça na grandeza do amor. Ajuda-nos assim a esquecer todo o mal, cultivando a árvore generosa do perdão. Estimula-nos à claridade do bem sem limites, para que o nosso entusiasmo da fé não seja igual a ligeiro meteoro riscando o céu de nossas esperanças para apagar-se depois. Concede-nos a felicidade ímpar de caminhar na trilha do auxílio, porque só aí, através do socorro aos nossos irmãos, aprendemos a cultivar a própria felicidade. Tu que nos ensinaste sem palavras no testemunho glorioso da crucificação, ajuda-nos a desculpar incessantemente, trabalhando dentro de nós mesmos pela transformação do nosso espírito, na sucessão do tempo, dia a dia, noite a noite, a fim de que, lapidado, possamos apresentá-lo a Ti no termo da nossa jornada. Ensina-nos a enxergar a Tua ressurreição sublime, mas permite também que recordemos o suplício da Tua solidão, a coroa de espinhos, a cruz infamante, o silêncio tumular que a precederam, como lições incomparáveis para nós na hora do sofrimento, quando nos chegue. Favorece-nos com a segurança da ascensão aos altos cimos, porém não nos deixes olvidar que após a jornada silenciosa durante 40 dias e 40 noites, entre jejum e meditação, experimentaste a perturbação do mundo e dos homens em tentações implacáveis que, naturalmente, atravessarão também nossos caminhos. Dá-nos a certeza do reino dos céus. Todavia não nos deixes esquecer que na terra, por enquanto, não há lugar para os que te servem tanto quanto não o houve para ti mesmo, auxiliando-nos, entretanto, a viver no mundo até a conclusão da nossa tarefa redentora. Ajuda-nos, divino companheiro, a pisar os espinhos sem reclamação, vencendo as dificuldades sem queixas, porque é vivendo nobremente que fazemos jus a uma desencarnação honrada como pórtico de uma ressurreição gloriosa. Senhor Jesus. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Como estão? É um prazer estar na companhia de todos aqui, nesta noite, né, chuvosa, graças a Deus, de quarta-feira, dia 19 horas e 20 minutos, né, dia 5 de maio de 2021. Eu escolhi o tema insatisfação e coloquei esta voz do Divaldo Franco antes, e esta oração, que já é a nossa oração do programa de hoje, por uma razão importante no nosso tema de espiritismo, que é analisarmos as questões filosóficas de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e também as nossas gangorras emocionais. O Divaldo Franco psicografa Joana de Ângeles, que é profundamente psicológica, entre outras psicografias, é claro. Está completando 94 anos, completou essa semana, e a sua lucidez, o seu equilíbrio, a sua vida demonstrou, ainda que não terminou nesse plano, mas
a sua coerência, não é? A sua lógica, a sua meta como ser. Nós, como caminhantes das jornadas, lembrando que o Espiritismo é filosofia, ciência e religião, ciência, filosofia e religião, hoje falaremos sobre filosofia espírita, quase como todos os dias, relacionadas à motivação espírita. Então é preciso, à medida que vamos avançando e enxergando melhor os pontos de vista, nos vemos de fora de nós próprios para enxergarmos o alvo, o objetivo, que é atingirmos a nossa transmutação como seres em evolução constante, eterna, infinita, e a nossa transformação. Transmutar energias significa receber energias e transformá-las em algo como, por exemplo, se pode encontrar na natureza a fotossíntese. Né? A árvore recebe a luz do sol, capta a energia da terra, transforma esses elementos em frutas, em flores. Tudo isso é uma transmutação de energias e uma transformação externa de coisas, não é? Nós transmutamos energias desde que fomos criados e continuaremos neste processo infinito, sempre com a expansão do processo de consciência. Eu li outro dia, num post de um amigo filosófico, que é estudante da Bhakti Yoga, Hare Krishna há muitos anos, filosofia hindu, que acredita na reencarnação, que há comprovação nisso, que a cada 7 anos nós estamos num novo corpo dentro do mesmo corpo. As células se replicam, e a cada 7 anos disse que todas as nossas células já não são as mesmas das células anteriores. E a consciência deste corpo, né, reencarna dentro do mesmo corpo o tempo de vida que ele levar. Por isso que se fala dos ciclos, né, dos 7, dos 14, dos 21, e assim por diante. Múltiplos de 7, inclusive com planejamento kármico nesse sentido. E, portanto, quando separamos o objetivo do caminho, nós passamos, então, a fazer um plano psicológico de nossas possibilidades, da nossa sustentabilidade como em busca da religião, e também para calibrarmos o tanto de persistência que nós podemos ter e devemos ter, e o tanto quanto de humanidade, de imperfeição, porque estas questões todas precisam ter um balanço psicológico em nossas consciências, sendo que, se não as tivermos, o peso da responsabilidade pode nos sufocar, não somente por baixa autoestima, mas por uma preocupação muito grande de acharmos que necessitamos salvar o mundo. E aí, dentro da religião, perdemos o contato com a realidade humana. Isaac Newton, filósofo físico do século XVI, por aí, disse que a necessidade move o homem. E ele já tinha uma necessidade ampla de coisas a sustentar a si próprio desde nascença, que considerava os vícios necessidades inúteis. E o que acontece quando essas necessidades não são bem catalogadas, não são bem planejadas, não são corretamente hierarquizadas no nosso propósito de evolução, de exercício do livre-arbítrio? Ficamos à mercê dos nossos desejos descontrolados, dos cavalos da paixão, indomáveis. Ficamos à mercê dos impulsos que, se não recalcados corretamente,
por amor ao livre-arbítrio do outro, à conquista do outro e o controle de nossos sentimentos, pensamentos, emoções e atos, a dor como consequência. Então, veja bem a matemática das coisas. Agora vamos fazer uma escala. Qual é o objetivo? Avançarmos na transformação da nossa consciência para o espelhamento da consciência cósmica que Cristo nos sugeriu. É o que nós queremos, sendo espíritas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Neste caminho, qual é a velocidade que nós vamos trilhar? Quais são os calçados que nós vamos usar? O que nós encontraremos pela frente? Pedras, tentações, bandoleiros. E de que forma nós vamos lidar com isso? Porque você oferecer um prato de comida para quem não está com fome, é fácil este outro rejeitar. Agora, você negar um prato de comida para quem está miseravelmente insatisfeito, você corre o risco de ser assassinado para que a pessoa devore a comida e te roube essa comida. Porque dentro de si esses instintos estarão transformando a sua consciência, a sua lucidez física, inclusive. O que eu quero colocar nessa escala de satisfações e insatisfações, na necessidade de movimentarmos isso de forma humana, dentro do conceito e do conhecimento espírita, é justamente isso. Você hoje consegue ser feliz de forma plena, absoluta, observando os acontecimentos do mundo, sabendo que estamos numa bolha relativa de abastecimento, de energias, de saúdes, de isolamentos, que talvez outros não tenham? Este conceito está aumentando agora porque estão expostas as deficiências da sociedade de maneira mais ampla, de maneira mais igualitária, isonômica, mais de acordo, entre aspas, né, com a lei da justiça de Deus, porque sempre estiveram. Nós é que não temos ainda ponto de vista e consciência suficiente para julgarmos os desígnios de Deus. Mas nós vemos tombarem, né, princesas e plebeus neste momento, por causa deste momento de transformação genética, biológica. E foi o exercício errôneo de encontrarmos satisfação que nos traz a este momento de problemáticas diversas. Justamente por isso que o tema é insatisfação. Como nós administramos as nossas necessidades, que é um sinônimo. Se você está com fome, você está insatisfeito. Se você está com frio, você está insatisfeito. Se você não... Essas são as necessidades básicas, não é? Se você não tem saúde, você está insatisfeito. Se você, portanto, nas questões psicológicas não tem uma companhia agradável, você está insatisfeito. E aqui não estou falando nem somente do ponto de vista ético e moral, mas do ponto de vista dos fins que, para muitos que ainda acham que foi dito por Maquiavel, justificam os meios, mas isso é uma outra questão filosófica. E se consagrou essa frase, né, para o desgaste da ética e da moral, que os fins justificam os meios na conquista de um objetivo, que isto estaria escrito no livro O Príncipe, de Maquiavel. Perceberemos que há um outro contexto para isso. Mas como se consagrou isso, entenderemos que para que os fins justifiquem os meios, a insatisfação da ausência de poder, por exemplo, para o ganancioso, para o ambicioso, para o inescrupuloso, para o materialista, é também resultado do que está acontecendo agora, né?
É também uma das causas do resultado do que nós estamos vivendo neste mundo que Deus está administrando, que Jesus está controlando e está também, não é, executando a vontade de Deus. Porque se Deus é o Criador e a sua vontade é absoluta sobre tudo, os co-criadores são executores da vontade de Deus. E é claro que isso não nos tira a personalidade, a possibilidade de sermos individuais, de termos o nosso próprio estilo, a nossa própria maneira de ser. Mas nos coloca na questão do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, até porque os nossos critérios de julgamento, como temos dito, são submetidos a variáveis de análise bem longe daquilo que deve ser a justiça real a ser aplicada pela vontade de Deus. Algumas coisas, sim, claro, está na disputa da humanidade o caminho exclusivo para o paraíso. É uma vaidade intelectual. Mas à medida que entendemos que não há um caminho exclusivo e que a busca é individual e ela só se transforma social e coletiva no sentido da necessidade de nos espelharmos no outro para termos um parâmetro de qual ponto de realidade, de lucidez ou de insanidade estamos vivendo, e também é natural, né, que nos confessemos uns aos outros, porque precisamos desta irmandade, é um princípio da lei amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, a lei de sociedade, a lei da criação, ela é ampla, próspera, infinita. Passaremos, então, a observar com mais, digamos, simplicidade até, eu diria, e com mais respeito, e com mais capacidade de compreensão as nossas insatisfações. Porque se você sai de casa para trazer algo para sua família e você pensa em encontrar trabalho e humildemente encontrar algo que possa corresponder à sua vontade, de maneira honesta, você vai encontrar. E isso vai levar você ao aprendizado da ética, da aplicação do bom caráter, do sofrimento resignado, porque a vontade de Deus não coloca ninguém em situações que não tenha a possibilidade de transformação e que o fardo seja mais pesado do que seus ombros possam carregar. Então você entende que resignar-se é aceitar que aquele momento você encontra aquilo que estiver nos desígnios do teu merecimento, da misericórdia divina, e aceita com humildade. Mas se a tua insatisfação te leva a buscar de qualquer jeito, custe o que custar, a saciedade, você pode assaltar a primeira pessoa na esquina e matá-la. Você pode roubar algo distraído de uma pessoa e suprimir aquela pessoa de algo que talvez ela precise, e mesmo que seja em excesso a propriedade do outro, a administração cabe à responsabilidade do outro. Se ela está sob a custódia do outro, e mesmo que a divisão seja aparentemente injusta, inclusive da riqueza no capital material humano, como disse Leon Denis muito bem ao falar sobre cristianismo e espiritismo e outras questões, né? Falando inclusive já em 1900 sobre a Bolsa de Valores, comentando que a Bolsa de Valores é apenas um exercício especulativo de dinheiro, você entenderá que a insatisfação ela é a causa mal exercida no sentido de encontrar a paz e a felicidade, ela é a causa principal das nossas dores, das nossas limitações, dos nossos sofrimentos, dos nossos problemas. Foi assim que nós chegamos até aqui. E é da mesma maneira que nós vamos sair usando o recomeço da vontade
na direção de entendermos o que é a reencarnação, na questão de entendermos que precisamos pôr em prática o conflito de consciência quando estamos aprendendo a nos relacionarmos de maneira mais avançada no processo de contato com o próximo, que precisamos entender que humanamente, sendo que somos falíveis e imperfeitos, não se trata de indulgência pessoal, autoindulgência, você reconhecer-se incapaz de determinados tipos de ações e preparar-se melhor, julgando a si mesmo de maneira também coerente, para que você não cometa o harakiri, como fazem os japoneses, que têm uma expectativa sobre si próprios tão alta, e a cobrança é tão alta nas questões de vitória pessoal, de sociedade, que quando não conseguem uns e outros entrar no mercado de trabalho, imporem-se pela inteligência, competirem de maneira brilhante, jovens principalmente, é muito alto o índice de suicídios no Japão, o harakiri pela honra. Entram, se desesperados estiverem em provarem, em se autoafirmarem para a paz e para a sociedade, nos caminhos da corrupção, da antiética. E quando descobertos, a vergonha se torna ainda maior, acabam se suicidando, enfiando aquela espada na barriga de vergonha. E é quase que uma espécie de tentativa de reconquista da honra. O que nos leva, agora, recentemente, tivemos aqui na nossa cidade um caso bem triste, né, de algo parecido com isso, não se sabe as causas, mas de um jovem que simplesmente pulou. Né? Muita gente fala de brincadeira ainda que tem medo que o mundo acabe. O mundo vai acabar um dia. E se estivermos aqui ainda por alguma razão e desencarnarmos no final deste ocaso material do planeta Terra, porque como tudo que é matéria tem começo, meio e fim. Nós que somos espíritos não seremos aniquilados. Essa convicção, eu quero dizer que nós precisamos aprender a conviver com ela, independente da nossa gangorra emocional. A nossa gangorra emocional é o que nos leva a abandonar a fé, a abandonar a religiosidade, a abandonar a busca do aprendizado, por acharmos que Deus, por conhecer os nossos defeitos, está nos julgando quando estamos sós, por acharmos que o nosso próprio conceito sobre nós mesmos é limitador de alguma coisa melhor. Por exemplo, né, um sociopata, um psicopata que sabe quem ele é, muitas vezes ele acredita não ter condições de melhoria. Muitos que são presos por pedofilia, por exemplo, pedem para que continuem presos porque tem tanto impulso negativo dentro de si, ou pedem para que seus órgãos sexuais sejam retirados, ou que tomem injeções, porque eles mesmos sabem, né, que não vão conseguir, se soltos em sociedade, conter os seus impulsos. Ou seja, não estar diante de determinada ação negativa não significa que você retirou de si essa insatisfação. Você, às vezes, acomodou, recalcou, mas na primeira oportunidade você pode colocar ela em exposição e agir. É por isso que diz a frase, né, que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe totalmente. Porque, no fundo, todos os seres humanos estão jogando dentro de si estas relações de causa e efeito com o outro, não é? Na procura dos seus interesses, na procura da sua ética pessoal, na procura da sua imposição individual, e para depois, na necessidade profunda de afirmação que se tem, de aplauso imediatista na era, né, da luz fugaz, encontrar algum tipo de aprovação.
Nós temos visto isso cotidianamente na psicologia das coisas, e todos passam por isso, nas fotos que só são felizes, nas fotos que só são bonitas e, graças a Deus, são boas, mas que são partes de momentos intercalados com desafios, não é? Assim como neste momento está mostrando aqui uma parte da tela do nosso diálogo, é bem comum que outras partes não estejam totalmente organizadas, totalmente colocadas num cenário, e assim é também a nossa consciência. E assim também são os nossos métodos de conquista para os caminhos da vida. Os nossos métodos de atitude postas em movimento para termos respeito, para termos estabilidade, para termos liberdade. Tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que usa exatamente a palavra melancolia, que significa estarmos em estado de insatisfação pela realidade que nos cerca e tristes por não encontrarmos uma saída imediata daquela realidade. Isso nos torna tristes, depressivos, melancólicos. Era a palavra que existia na época do Kardec para contextualizar, definir estas emoções. Falta de ânimo, de alegria, de gratidão, de esperança, são sintomas de depressão, de que você não está feliz com a vida que está levando e não espera encontrar uma vida melhor e não considera o seu papel nesta mudança. E sonha com algo milagroso, magnífico, que tire você deste lugar comum, desta realidade, para que você possa, então, deixar de vitimizar-se diante dos seus próprios defeitos, do orgulho, que é muito difícil de ser rompido dentro das nossas ideias limitadoras de aprovação, de materialismo, de busca de respeito e admiração do outro ou de nós próprios, de você desapegar-se, renunciar de picuinhas, de sentimentos de vingança, de satisfação com a derrota do inimigo. Então, através dessa gangorra emocional é que nós vamos transformando a vida para o destino almejado, que é transmutarmos a nossa geração de energia para que nos dê acesso a planos mais elevados, de frequências diferentes da nossa. Ou seja, para que nos dê a chave, como diz, entre aspas, né, do céu. O céu é o ponto mais próximo de felicidade, como se diz. No momento de felicidade, qual é a expressão que uma pessoa diz? Eu estou no céu, eu ganhei um carro novo, ou comprei um carro novo que eu não preciso pagar em 200 milhões de vezes, né? Eu ganhei na loteria, eu estou no céu. Mas logo ali adiante passa, porque não existe um céu absoluto, assim como não existe um inferno absoluto. Existe a transformação constante. Então, a chave para um momento de felicidade mais equilibrada, mais constante, significa na escolha mais correta de como nós vamos transmutar os conhecimentos, os conceitos, as informações, a inteligência que nós temos e as emoções. Por isso que nós estamos neste mundo ainda denso, nossos pensamentos ainda são desequilibrados. É por isso que antigamente se dava um choque na mente das pessoas, porque achava que era a fonte dos seus pensamentos era justamente o problema, né? O cérebro, sendo que o cérebro é apenas um executor. É como você dá um choque no computador para evitar que se tenha acesso a páginas ruins da internet, sendo que uma coisa é a máquina, outra coisa são as informações. É um comparativo simples, melancólico, mas, enfim, para que se entenda isso, na ignorância do passado se dava um choque na mente da pessoa para que ela pudesse controlar sua loucura.
Mas Deus tão sabe o que é, nos colocou, portanto, já que somos criadores e temos pensamentos, num plano onde nem sempre aquilo que pensamos se materializa, para que nós possamos ter um tempo de dar uma corrigida nos caminhos. Porque nós sabemos que nos milhões e milhões e milhões de sentimentos e pensamentos que temos todos os dias, nem todos eles estão absolutamente baseados na ética. Tanto que, como estamos mais próximos do instinto animal do que da angelitude, né? O instinto animal que nos move glandularmente em várias partes das nossas necessidades, por exemplo, a de comer, a de dormir, a de se reproduzir, satisfazermos-nos sexualmente, porque se não tivéssemos esses impulsos, nós simplesmente ficaríamos esperando que alguém nos desse comida, não amadureceríamos, seríamos crianças, não tivéssemos um impulso sexual à carne, que alimenta a carne, acabaria, não teríamos mais a vida na Terra, porque é uma necessidade também para Deus que isso exista, para que o seu projeto de perfeição perfeito se execute, estarmos numa matéria, num invólucro material, cheios de insatisfações e necessidades, para refletirmos e pensarmos qual é o melhor caminho para encontrarmos a chave das frequências maiores, a felicidade. Né? Meu reino não é desse mundo, dizia Jesus Cristo. Aqui nós estamos como se estivéssemos mergulhados numa piscina de gelatina, tentando gritar. Nossos pensamentos seria a nossa voz, que a irradiação da nossa voz numa piscina de gelatina seria bem mais difícil. Então você veja que, para que você se alivie, imagine que você mergulhe com uma outra pessoa numa piscina de gelatina e você fale uma coisa que você se arrepende na hora, não era aquilo que você queria dizer. Então, antes que isso chegue na outra pessoa e cause um problema, aquele meio mais denso, né, já que você não é capaz de controlar seu livre-arbítrio, permite com que você possa refletir nessa palavra. Embaixo da água líquida, um pouquinho menos, né, na liquidez fluídica menos densa. No ar, ainda existe isso, mas ao menos a distância do som da voz nos limita um pouco, apesar de nós termos, né, os impulsos das redes sociais, dos telefones, que ainda, às vezes, incontrolavelmente, nós cometemos gafes, ofensas e coisas erradas. A distância, se você gritar à distância, quando passa um carro, por exemplo, e você, com alta velocidade, você emite uma ofensa para o motorista, ele não vai ouvir. Por sorte sua, aliás, né? Porque o som mecânico não chegou até lá. Porque se chegasse até lá, e acontece muito, e bate naquela mente e volta violentamente, se criou problema. Né? Problema de todos os tipos. Que não precisa nem dizer quais são, né? No conflito, numa contenda, numa litigância. Os pensamentos atravessam paredes, atravessam distâncias mais longas, mas têm o mesmo tipo de controle. Porque se assim não fosse, sendo os pensamentos uma irradiação, invisível para muitos e visível para outros mais preparados, nós facilmente, né, criaríamos coisas que nos deixariam presos indeterminadamente, teias, ilusões, formas, pensamento e assim por diante, impedindo a sua plena liberdade, o voo. Imagine, por exemplo, a figura que me ocorre é quando há um derramamento de óleo no mar ou em algum rio onde passam navios petroleiros e que chega às margens e que os mergulhadores, pássaros, né, os pássaros mergulhadores que vão nas águas buscar os seus peixinhos, voltam, né, com as asas cheias de óleo e não conseguem mais voar. E morrem. Antes disso, sofrem muito. Então, se você sofre esse mesmo tipo de problema e não consegue libertar-se disto, Deus vai te colocando em dimensões onde você tem tantas coisas imediatas para resolver que você obriga a se concentrar o foco de tal forma na solução imediata dessas coisas que não tem tempo para pensar e criar coisas mais negativas para a felicidade real
da sociedade que você vive, para ameaçar a felicidade da sociedade que você vive. E você, quando eu digo, somos nós todos, né? Nós. Então, aqui na Terra, exatamente no próprio plano Terra, nós estamos englobados por uma cápsula de controle magnético e que não pode afetar os outros planos mais elevados. Assim como a sua voz não deve chegar aos ouvidos daquele que você emite uma ofensa, porque ele não tem a necessidade de ouvir aquilo, porque ele não é justo que ele receba aquilo e que você ainda possa ter tempo de refletir. Deus nos coloca num hospital escola ou numa prisão escola, e é o que nós estamos vivendo no planeta Terra, para que essa insatisfação constante que nós tenhamos dentro de nós se transforme em aprendizado, em sabedoria e na melhor resolução de escolhas bem administradas, na reconquista da liberdade, num livre-arbítrio mais sensato. Não pensemos que os prisioneiros estão satisfeitos na prisão. Não pensemos que os doentes estão satisfeitos nos hospitais. Não pensemos que os famintos estão satisfeitos nas ruas. Não pensemos que as crianças sem educação estão satisfeitas com a ausência paterna e com a ausência de proteção. Porque há quem diga que as pessoas são assim porque querem e não vão sair disso. E quando que o mais experiente, como diz na lei cristã e na parábola do bom samaritano, deve ajudar o menos experiente, não se faz, entra a omissão. A omissão é aquilo que Allan Kardec diz, que seremos responsáveis não somente pelo bem que fizermos, mas pelo bem que deixarmos de fazer. E claro que muito mais pelo mal que realizarmos, que praticarmos. Então, fora da caridade da salvação é um princípio filosófico que nos aproxima da satisfação social, inclusive. Onde você pode colocar a sua casa nesse momento e onde você tenha plena liberdade para que você não seja atingido por um vírus mortal que possa tirar todas as suas conquistas. Morre a princesa e morre o plebeu, desencarna-se a princesa, desencarna-se o plebeu, porque o meu reino não é deste mundo, ou seja, a própria Terra irá desencarnar de si mesma no futuro, né, de bilhões de anos, mas sim, é fato. A nossa felicidade, portanto, individual, ela se aproxima também, depois de um determinado momento, da necessidade de trabalharmos pela felicidade coletiva. Então, quando Jesus disse, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem, ele não dizia somente aqueles homens e mulheres que o escarneciam nas ruas, aqueles que foram convocados para o plebiscito de Pôncio Pilatos corrompido, também pelos senhores do Sinédrio da época, né, os doutores da lei, que foi um plebiscito corrompido. Ele não falava apenas para aqueles imediatos que estavam ali. Falava também para os soldados e para os políticos da época, os romanos que dominavam e aqueles que estavam subjugados, porque no exercício de qualquer tipo de autoridade, pequena que seja, sobre si próprio, você tem autoridade sobre si mesmo, se você não perdeu, né, a sua condição de capaz, ou na relação com os outros, você saber o que você faz é muito importante para determinar a direção que você está tomando, no sentido de não deixar que a sua vida seja sucateada, apodrecida, coagulada pela preguiça, pela falta de vontade de olhar para dentro de si e para o universo. Para olhar para dentro de si de uma maneira justa, assim como você olha para o teu próximo. E para o teu próximo de uma maneira ao qual você entenda que talvez ele também não saiba o que faz quando escolhe
trair, quando escolhe roubar, quando escolhe adulterar, quando escolhe corromper, quando escolhe desistir, quando escolhe invejar, todos os verbos que são contrários ao amor são direções na busca também da mesma felicidade que nós estamos a buscar. Porém, de uma maneira que não estão de acordo, talvez, com o objetivo claro da compreensão da lei, que é a existência de Deus e a aceitação, porque se você não acredita na existência de Deus e não o aceita, este é o primeiro ponto que você deve refletir. Básico para você encontrar a sua fé. Ninguém vai impor isso a você, mesmo que queira. Pode impor temporariamente, hipocritamente, você acreditar que está tendo fé, mas no íntimo tendo dúvidas, e que isto é apenas possível para aqueles que se dizem sacerdotes, que acham que têm contatos privilegiados com o Criador e que usam em vão o tempo todo o nome de Deus para seus benefícios políticos e imediatistas. Você pode iludir-se que você parte de um rebanho arrebanhado na direção, né, de um céu inexistente. Mas se você não quer ter esta ilusão, você quer encontrar uma fé segura e raciocinada, você precisa seguir o seu instinto e a sua intuição para saber o que você pensa sobre Deus e aceitá-lo. A partir deste ponto, você vai buscar a justiça de Deus, compreendê-la e aceitá-la. A partir deste ponto, você vai entender quais são as suas liberdades e as suas penalidades kármicas, e você vai compreender, então, a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito. A partir deste ponto, a filosofia se aproxima das parábolas de Jesus: a cada um será dado segundo as suas obras. Ajuda-te que o céu te ajudará, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A partir deste ponto, você vai saber que tudo afeta a tua própria conquista espiritual, mas que também, dentro do contexto que nós estamos ainda vivendo, distantes de nós mesmos, de uma transformação traumática das nossas personalidades, que abandone tudo e siga a luz do amor, como fez São Francisco de Assis, temos que seguir dentro de um processo tolerável na evolução. Nem para trás e nem numa radicalidade vertical impossível de ser cumprida, mas num arrastamento para frente, mantendo a vontade, mesmo que lento, mesmo que complexo, mesmo que aparentemente difícil, mesmo que às vezes esmagado pelo peso de uma realidade relativamente incontrolável, né? Porque o todo depende de Deus, não depende de nós. As nossas insatisfações, então, passarão a ter uma justificativa natural. Bom, eu estou com fome, é natural que eu esteja insatisfeito, isso não é errado. Eu estou com sede, é natural que eu esteja satisfeito, então é errado. Agora, eu estou saciado, estou desperdiçando, é natural que eu esteja insatisfeito? Eu estou com as conquistas materiais plenas, às vezes até para mais do que 3 ou 4 gerações, mas num vício de apostas, de especulações financeiras que prejudiquem os próximos, de ganância, de mesquinharias, é natural que eu esteja insatisfeito? Não. Existem, então, aí distorções pelo apego material, pela insensibilidade, né, com os outros. Nós vemos, por exemplo, homens que não abandonam o poder nem mesmo se arrastando, o que
muito diferente do Papa Ratzinger, por exemplo, que na história moderna renunciou e está lá ainda vivo, né, para que João Paulo II cumprisse as responsabilidades do poder papal da religião católica. É muito difícil, né, a renúncia de alguém que goste de ter poder, principalmente nesse momento onde o joio e o trigo estão em fase de separação e os egos se amadurecem, ou para entender que é necessário que eu seja uma pessoa individual, mas é necessário que eu me misture à multidão e que eu influencie a multidão para o bem, se eu quiser seguir o Cristo. Ou também, se eu amadureci o meu ego para o orgulho e escolhi estar à esquerda deste momento de transição planetária, que eu me feche no poder ditatorial e radical e queira resolver tudo de forma imediatista e cruel, em sacrifício de muitos. Nenhuma vida perdida vale a pena uma revolução. Os generais acham que sim, que é preciso sacrificar para vencer a vida do outro e que inocentes morrer em nome de uma causa revolucionária é justo. Sócrates, o nosso querido filósofo pré-socrático, pré-cristão, aliás, sempre disse que uma mentira fere o espírito da verdade. Não há, portanto, a possibilidade de um julgamento coletivo que seja justo. 400 jovens seriam julgados por serem conspiradores, influenciados por Sócrates na Grécia Antiga, que assumiu a responsabilidade sobre o seu conhecimento e não sobre os jovens, e não colocou a responsabilidade sobre os jovens que seriam também vitimizados pelo poder da época, dizendo que um julgamento coletivo seria injusto, a verdade estaria comprometida. Jesus falou isso, existem verdades apenas de uma única forma, não relativas, é sim ou é não. E como se vulgariza essa questão de busca a verdade te libertará, Jesus, sabendo disso, que haveriam falsos cristos e falsos profetas neste momento, em outro momento, para que isso fosse reconhecido pelo cristão de verdade, que o Espiritismo busca justamente isso, disse Jesus, que se reconhece a natureza da árvore pela qualidade do seu fruto. A árvore boa dá bom fruto, a árvore má secará. É uma questão de tempo. Jesus dizia para esperarmos. Então, se estamos insatisfeitos ainda, busquemos o significado da palavra reencarnação, resignação, tenhamos fé, paciência, persistência, e não um conceito de que nos justifique, é claro, as nossas distorções, as nossas mazelas, mas que entenda a nossa humanidade. Bom só Deus, nós estamos a caminho, nos arrastando, e ferindo-nos e ferindo ainda, por intenção ou não, balançando as nossas emoções, mas o que já aprendemos e o que já buscamos é o a nossa carta de alforria deste plano, desta realidade sôfrega. Bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra, disse Jesus. Se queremos nos alforriar deste processo de nascimento, velhice e morte, que não vai ser nesta encarnação, evidentemente, porque nós estamos ainda bastante aquém do necessário, vamos por partes. Mas tentemos. Tentemos não desistir. Tentemos não ser hipócritas. Tentemos, pela média, avançarmos. Não somente no dia da oração, na hora da oração, da forma farisaica, mas olhando para nós próprios e vendo que somos sombra e luz ao mesmo tempo. E que a nossa luz, né, supere as sombras. Um conceito agora que está em voga no cinema japonês é justamente esse. Para concluir, estava conversando com a minha filha sobre os animes japoneses, que ela gosta muito,
e as princesas da Disney. Esta dicotomia de princesas, virões, heróis e mocinhos é muito característico dos filmes de Walt Disney. Então, o vilão é sempre o derrotado, o escrachado, o renegado. Shakespeariano isso, não é? O Rei Leão, por exemplo, é baseado em Hamlet, de Shakespeare. Só que tem ali umas mudanças. Então, há o vilão e o mocinho. O mocinho é sempre perfeito, né, incorruptível, e o vilão, né, é o derrotado, incapaz de ter uma generosidade. Isso acontece em raros casos. E mesmo assim, Deus é misericórdia absoluta, dará novas chances para isso. Já no Japão, o novo conceito é de que o mal e o bem convivem de formas relativas dentro do grau de evolução de cada um de nós. Isso está sendo colocado na cultura daquela sociedade, porque eles têm também um processo de evolução já um pouco mais avançado na questão reencarnatória, inclusive, não é? E é fato, nenhum de nós está santificado e nenhum de nós deve ser demonizado para que viva queimado nas fogueiras da eternidade. Tanto é que o Espiritismo desmistifica a questão das penas eternas. Na justiça de Deus, na Gênese, por exemplo, você vai encontrar do Evangelho segundo o Espiritismo, num livro de Allan Kardec, você vai encontrar, inclusive, a finitude das penas. Essa sensação de que você vai para o inferno eternamente, ou que você vai para o purgatório e nunca mais vai sair, e assim por diante, ela é relativizada, como diz o filósofo, né, Pondé, de uma maneira literária. Ele que é um filósofo materialista, mas coloca muito bem que a Bíblia é um livro literário, que é a interpretação dos homens da época, porque a letra mata e o espírito torna vivo, disse Jesus. Insatisfações nos movem, inclusive, ao progresso científico, tecnológico, moral, ético, ou a derrocada. Faz parte do movimento, assim como substituirmos ou agregarmos necessidade mais o sentimento de insatisfação. Agora, se nós não temos aí a gratidão envolvida nesta matemática, né, você nunca vai estar satisfeito, você vai ser um desequilibrado. E aí as religiões, né, principalmente a católica, codificou lá os 7 pecados capitais, que o espiritismo não chama de pecados, mas de equilíbrios emocionais, né? A gula e outros tantos, né? A ira, a luxúria, todos os desequilíbrios que levam à dor, ao sofrimento, à tristeza e ao choro e ranger de dentes. Essa é uma verdade real que libertará as civilizações. Não há outro caminho que não seja do amor e da autogestão. Enfim, eu separei aqui no final um trecho, né, para que vocês, se quiserem acompanhar, que é claro que nós carregamos o máximo respeito, são 7 minutos de um vídeo que eu aprendi a usar, aliás, com muita satisfação, uma oração muito bonita do Divaldo Franco, que eu vou deixar rodar aqui para nós, para encerrarmos este momento de hoje. Então, eu vou dar o play aqui e já eu vou colocar na live pausadamente aqui, para que não fique, né, não percamos nenhuma parte, e no final aqui eu vou dar o play para que rode nosso querido Divaldo Franco encerre. Tá legal? Muito boa noite a todos e até a semana que vem. A claridade. Que fossem apagadas algumas luzes, para ficar um ambiente mais acolhedor. Pedirei ao nosso amigo que nos está ajudando na multimídia, que depois que diminuir as luzes, nós cerremos os olhos, escutemos a música, miserere, misericórdia, piedade de Deus para conosco. Então vamos tentar visualizar um mundo melhor, sem paixões dissolventes, sem crueldade, um mundo de compaixão, um mundo de amor. Será muito rápido,
depois de um dia de muitas atividades. Vamos então relaxando, realizando a nossa respiração diafragmática, inspirando com a boca cerrada, fazendo uma pausa para que o oxigênio penetre profundamente, renove as nossas artérias e o gás carbônico seja eliminado. Procuremos fazer silêncio interior, por um momento nos esquecermos de tantas coisas perturbadoras. Procuremos manter a serenidade íntima e nos abrirmos aos céus, para que os benfeitores da Federação Espírita do Estado de Alagoas, nossos benfeitores particulares, venham ter conosco e nos ajudem. Mestre sublime Jesus, fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos às vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permiti que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar do vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão dos nossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa, para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos de mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai todo amor por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós, os trânsfugas do dever. Francisco de Assis. Queridas irmãs, queridos irmãos, Jesus continua chamando-nos suavemente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos. Tomai sobre vós o meu jugo e recebei o meu fardo,
Leve é meu fardo, suave é meu jugo. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Estamos escutando a tua voz e esperamos que nos recebas, oferecendo-nos o tesouro da paz, aureolado pela alegria de viver, com as bênçãos da saúde para melhor servir-te. Desta forma, encerramos o nosso encontro, desejando a todos muita paz. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, hoje e sempre. Que assim seja.